nessa questão do Afeganistão e do Talibã, o que aconteceu desde 11 de 11 de setembro, que foi em 2001, né? Uhum. Por que a gente não teve uma escala maior? Porque parecia que a gente estava caminhando para coisas cada vez maiores e mundiais. Houve realmente um certo acordo ou foi pela força mesmo? Não, foi na força. Foi na força. Os Estados Unidos criou um aparato de instituições de defesa, E de contra-terrorismo, de inteligência gigantesco. Uma das maiores transformações de administração pública da história. A quantidade de gente que trabalha em organizações que só tem uma função. Evitar Homeland Security, né, que é o nome do Departamento de Segurança Interna. E várias outras agências de inteligência que não existiam. E milhões gastos com isso. E toda uma ênfase, um foco e um direcionamento. Essa é a nossa prioridade. Isso não pode acontecer mais. E vamos caçar esses caras. E vamos na ofensiva. Não é só estar preparado na defesa. Vamos pro ataque. E saíram pro ataque. O Afeganistão é uma das frentes dessa batalha. Dessa guerra. Mas então a gente vem pro problema. Os Estados Unidos saindo de lá, o que significou isso? E se você puder dar um background, um contexto anterior também. Porque eu tô meio perdido nessa. Tá. Vamos usar isso daqui? Vamos. Eu acho que aqui as pessoas precisam olhar pro mapa. Vê a posição aí melhor, viu, Mandíbula? Eu vou botar ele aqui. Vai. Deixa eu botar um pouco pra cá. Eu acho que também você ficar um pouquinho mais pra esquerda também, né? Ó, eu vou mostrar daqui, assim, aí. tá? Deixa eu só puxar o microfone. Mas ele também fica um pouquinho pra esquerda ou não? Aí Tá conseguindo ver, ó? Eu quero mostrar isso daqui. Tá, dá pra ver? A gente tem uma câmera aqui em cima, ó. Se você quiser. Então vai ser melhor. Aqui tá pegando uma aqui, ó. Tá pegando aqui o Afeganistão, vocês estão vendo? Dá pra ver. Tá. Então, deixa eu olhar aqui. O que a gente tem? Olha aqui o Afeganistão. Você tinha uma disputa. Isso eu tô falando século XIX. Tá. Os britânicos, os ingleses estavam aqui, né? Na Índia. Isso aqui era a Índia britânica, e todas as rotas de comunicação e tal. Sai esse globo, não? Senão a gente tirava do... Acho que sai mesmo. Já tá quebrado. Já tá quebrado mesmo aqui, vamos... Pronto, aqui saiu. Saiu? Então pronto. Agora sim. Agora é mais fácil. Agora a gente o mundo está nas suas mãos. Agora a gente vai brincar com o mundo. Ó lá. Vamos lá, cadê o Afeganistão? Tá, Afeganistão tá aqui, ó. Tá. Então o que acontece? Os ingleses estavam aqui, né? Na Índia, tal, colonizando, Suez, rotas de navegação, um monte de colônia, Oriente Médio, estavam tudo aqui. E o Império Russo, isso século XIX, ainda não era União Soviética, estava aqui avançando para a Ásia Central. Olha que interessante, todos esses países aqui, Uzbequistão, Turcomenistão, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, são os países da Ásia Central. E eles eram ex-repúblicas soviéticas. Você vê a influência. Os russos sempre tiveram presentes aqui. E aí você tem um país que separava a Índia britânica do avanço do Império Russo, que é o Afeganistão. O Afeganistão. Porque Paquistão e Índia era a mesma coisa, né? Tá. Lembra? Você teve a independência da Índia e a separação, mas eles não estavam, eles estavam meio que unidos aqui, era uma coisa só. Então você tem o Afeganistão. Século XIX, os ingleses vêm para o Afeganistão. São derrotados lá pelos afegãos. No século XX, é a vez da União Soviética, de novo, paranoica, com medo aqui, ser vulnerável, invade o Afeganistão de 1979 a 1989. Perde a batalha. E ela perde para quem? Para um grupo que é formado, que se chama Talibã. Não para eles, mas esse grupo nasce quando os soviéticos estão tentando dominar o Afeganistão. Quem que vem lutar aqui no Afeganistão junto com esse grupo que tinha sido formado, que chamava Talibã? Um cara da Arábia Saudita, que chamava Bin Laden. Caramba! Por que o Bin Laden veio para cá? Existiam umas escolas religiosas chamadas madraças, seminários muçulmanos, islâmicos, financiados pelos sauditas. Quem que veio lutar no Talibã para salvar o país? Um monte de jovens dessas escolas.
Era um grupo revolucionário de resistência religiosa fundamentalista, Talibã. E começou a vir gente de outros lugares. Um dos caras que veio era o Bin Laden. Quem estava treinando esses caras contra a União Soviética? Guerra Fria. Americanos? A CIA e o Serviço de Inteligência do Paquistão. Caramba, os caras estavam criando... Isso, só que eles não sabiam. E aí começam as teorias da conspiração, Vilela. E não por isso sabiam? que é difícil. Não Não, dava você não pra sabe prever. que o cara vai virar o cara vai te odiar mortalmente. Tipo, pô, você tá aqui comigo, tamo sei lá, e amanhã brother, eu faço um podcast e começo a concorrer com vocês e fala, mas o cara foi lá, eu dei view pra ele, Então sei eu lá. devo me preocupar com mandíbula, por exemplo. Com certeza. Saquei, mandíbula. Você tá aqui isso aí. dentro, você sabe de todos os segredos. Então você não sabe o que vai acontecer. A mas vida eu é dinâmica. posso criar sanções aí. Isso. Você pode ameaçar o uso da força, É, bomba atômica. Os familiares dele. Tem entendeu? várias Posso ferramentas de fazer poder. acordo com o irmão. Entendeu? Ah, entendi. Entendeu? Você tá começando a manjar da geopolítica. Já vou pensar lá na frente, cara. Aqui não vai ter 11 de setembro, não, cara. Olha lá. Tá. Então, Aí- os Estados Unidos, com medo desse avanço soviético, ajuda os Porque caras. é auge da Guerra Fria aqui. Arma Os os ingleses caras. já perderam ali. Tá. Também saíram- era parte da coisa. Se chamava Great Game. Grande jogo. O Afeganistão era a peça central do grande jogo que na época década? do século XIX entre o Império Britânico e o Império Russo. Tá. No século XX vira União Soviética também disputando de novo por isso daqui. E aí, então no século de 79 a 89, Caramba. o Bin Laden tá aqui sendo treinado pela CIA para lutar contra os russos. São os Mujahidins. São esses grupos fundamentalistas que juntam e formam o Talibã. O que acontece? Os russos perdem, pulam fora. Depois que os russos saem, o Afeganistão entra em guerra civil. Por quê? O Afeganistão é um terreno, é um país sem saída para o mar, que a gente falou no começo. Exatamente. Pobre, cheio de identidades diversas, etnias diversas preservadas. Então você não consegue. Deixa eu subir que aí eu Tá. vejo até melhor aqui. Boa. Você não consegue. Tá bom de câmera aí? Tá dando pra Tá. ver? Beleza. Você não consegue controlar esse país. Ele fica totalmente instável. Bom, o que acontece aí? Guerra civil, quando os russos saem. Mas só uma coisa, como que a Rússia perdeu se eles estão tão próximos aqui, tem todos os recursos pra continuar guerreando? Você não consegue dominar esse país porque é um monte de montanha isolada, é inacessível, não tem infraestrutura. Assim, você não consegue vencer desses caras que estão lá na montanha, que são os Tão lá locais, escondidos. as tribos locais. Os caras vivem, todos os antepassados dos caras. E só guerreando. Eu tenho uma história que eu conto que é assim: quando os ingleses estiveram aqui no século XIX, eles lutaram. A etnia principal do Afeganistão é os Pashtuns. E os Pashtuns, eles lutaram contra outros Pashtuns. E os ingleses pegaram um grupo para se aliar com eles. Terminou uma das batalhas, vem um general inglês e vira e dá medalha para os aliados. Aparece os inimigos derrotados e fala assim, e a nossa medalha? Aí o general vira e fala assim, oi? Vocês perderam a guerra. Vocês não teriam tido um bom combate sem nós. Olha a mentalidade do Caramba. povo. A guerra, ou a guerrear, é meio que um esporte para eles, entendeu? Enfim, bom, voltando. A gente tá aqui, os russos não conseguiram, os soviéticos não conseguiram dominar, saíram fora. Guerra civil no Afeganistão. Tá. Esse caos. Um monte de montanha, um monte de etnia diferente, um monte de senhor de guerra, um monte de tribo, de clã diferentes, guerreando. Quem chega no poder em 96? Talibã. Ele ganha a guerra e domina o país. O Talibã, o que une eles é a religião? Religião, a religião, etnia, eles são etnia. pashtuns. Tá. E eles são dos mesmos clãs e tribos e tal. Eles estão aliados com outras redes de outras tribos e outros clãs. Por exemplo, uma filiada do Talibã chama a Rede Haqqani, que é um grupo que vive na fronteira aqui do Afeganistão com o Paquistão. Haqqani Network. É uma rede de outros senhores de guerra e tal. Mas voltando aqui pro o Bin Laden. O Bin Laden sai e ele vai pro Sudão. Aqui, ó. E ele fica aqui no Sudão um tempo. E o Afeganistão dominado pelo Talibã.
Aí o Bin Laden volta para o Afeganistão e fala, galera, eu preciso treinar um pessoal aqui, eu tenho um plano para fazer um ataque contra os Estados Unidos. Então, por que que deu essa reviravolta, você sabe? Porque ele tem... O objetivo dessas organizações fundamentalistas é recriar o califado. O que é o califado? É o Império Islâmico no coração do mundo islâmico. Tá. Isso existiu na história séculos e séculos atrás. Eles dominavam esse... Isso, e era um império baseado na lei islâmica. E essas organizações fundamentalistas fizeram interpretações das leis religiosas e querem recriar esse momento de aura, esse ápice da civilização islâmica, a qualquer custo. O Bin Laden funda essa organização, Talibã chama estudantes. A palavra Talibã quer dizer estudante, que eram os caras que estavam estudando aqui nas escolas religiosas. E Al-Qaeda quer dizer a base. E aí ele forma a Al-Qaeda e fala assim, o problema do Oriente Médio, o problema do mundo islâmico, a gente não consegue recriar o califado porque existe Estados Unidos. Interferindo. Vamos destruir o Satã e depois a gente vai dominar todos os outros países daqui porque não vai ter mais os americanos impedindo a gente de dominar os países daqui. Israel tá nessa panela também? Tá. Junto com os Estados Unidos? Junto com o Satã, né? Tá. Aí ele planeja o ataque do 11 de setembro e faz o ataque. Aí aquele ataque marca os Estados Unidos e os Estados Unidos vira na ONU e chega e fala assim, fui atacado. O Conselho de Segurança vira e fala assim, você está autorizado a intervir. Tá aqui, todos os países, China, Rússia, todo mundo, ninguém disse não, ninguém vetou. Não falou, vai, missão autorizada pelo direito internacional. Estados Unidos invade o Afeganistão com uma coalizão de vários outros países. Derruba o Talibã. Só que aí ele derruba e fala assim, bom, mas se eu for embora, a Al-Qaeda vai voltar. Claro. Porque o Talibã vai voltar. Então eu preciso construir um exército no Afeganistão. E aí ele começa a construir um exército. Isso começa a ser difícil. Aí ele fala, não adianta só ter o exército se não tiver governo, não tiver país. Preciso construir uma democracia, preciso construir um país. E o Talibã escondido nas montanhas guerreando com ele. Caramba. E eles perseguindo o Bin Laden. E eles achando que o Bin Laden estava aqui. Quando no fundo o Bin Laden estava aqui no Paquistão. Por quê? Um dos maiores apoiadores do Talibã é o Paquistão. Só que olha que esse é um dado geopolítico. Por que eles não dão a bomba pro Talibã? Porque aí vai ser problema. O cara conscientemente tem coisas que ele fala, não, isso não dá. É por baixo dos panos. Não, se eu fizer isso vai sobrar pra mim. Né, não posso fazer isso. Ele não é tão louco assim. Mas ele financia o Talibã e aí percebe como o Afeganistão não tem saída pro mar. A guerra americana, para os Estados Unidos chegarem no Afeganistão, eles só podem chegar ou pelo Irã, ou pelo Turcomenistão, ou pelo Uzbequistão, ou pelo Tajiquistão, ou pela China. A Índia não toca, né? Ela tem um pedacinho aqui que toca nessa parte da Caxemira. Tá. Pela Índia ou pelo Paquistão. Só que aqui você não consegue passar. Qual é o aliado americano que os Estados Unidos usam para entrar no Afeganistão? Paquistão. Só que justamente é o Paquistão que faz um jogo duplo. Olha, os americanos podem vir por aqui. Enquanto isso, financia o Talibã por baixo do pano para lutar contra os próprios americanos. E devem passar informações também para eles. Né? E abrigou o Bin Laden todo esse tempo no Paquistão. Caramba. E aí tem aquela operação famosa da morte do Bin Laden, que tem os filmes, A Hora Mais Escura. Recomendo sempre esse filme, é muito legal. Que mostra essa operação. E aí eles vão lá e matam o Bin Laden aqui no Paquistão. O que aconteceu? 20 anos que os americanos ficaram aqui. A Al-Qaeda estava acima do Talibã? Ou não, parceira. Quem domina o Afeganistão era o Talibã, mas a Al-Qaeda queria um refúgio. Um lugar que ela pudesse ficar treinando terrorista, planejando loucura e vivendo feliz. E como se acaba com o Talibã? Eles têm uma cabeça ou não? Tem, mas você precisa acabar com os soldados. E eles são... 20 anos os americanos não conseguiram. Eles vão lá, sobem na montanha, se escondem, tem o apoio do Paquistão ajudando, é um lugar de difícil acesso, os Estados Unidos não conseguem entrar lá. O jeito de combate americano não é o jeito desse combate aqui. Não vai com tanque no Afeganistão, tanque não serve pra nada. Você usa um monte de drone, só que aí os drones matam civis. Aí os civis ficam revoltados com os americanos. Aí uma guerra assimétrica, isso aqui é uma guerra assimétrica. Você não consegue vencer ela sem o apoio da população local. Só que a população local é morta no ataque do drone,
porque não é um negócio preciso. E aí você não consegue. Bom, 20 anos aqui, aí não deu. E os Estados Unidos decidiu sair? Decidiu. Trump faz um acordo de paz com o Talibã. Que não significa nada. Nada. E um dos itens do acordo é o seguinte: você, Talibã, promete que não vai abrigar organizações terroristas e nem participar de nenhum ataque contra os Estados Unidos. Ele Prometo. colocou assim, claro. Isso. E beleza. Foi meio tipo, você finge que Isso. promete, eu finjo que acredito. Eu quero ir embora daqui, não dá mais. Já gastei 2,2 trilhões de dólares, 20 anos, a mais longa Gente, guerra da história dos e Estados morrendo Unidos. também soldado americano. Morreram. Não é um número, mas é a mais longa guerra. E sei lá, né? Os americanos estão mandando seus filhos pra lá pra quê? Chegou até 100 mil soldados aqui. Caramba. Mas hoje tem bem menos. Hoje agora não vai ter nada, né? Então, porque eles vão retirar. o E Trump... o Biden dá continuidade ao que o Trump começou. E o Obama já queria ter feito isso. O único que não queria era o Bush. Porque tinha acabado de entrar, a história era outra. O Obama falou, não, vou tirar. Aí todo mundo, não tira. Aí o Obama acabou aumentando. Aumentando o número de soldados americanos para tentar ver se revertia a situação. Não deu. E assim, tem infinitas razões para não ter dado certo. O fato é que o Afeganistão, por pior que ele seja um lugar esquisito, ele está localizado num ponto estratégico de encontro de impérios. Olha aqui, ó. Irã, aqui é o Império da Índia, né? Que foi britânico. China, Rússia. Caramba. Então, é um ponto de convergência, é um lugar estratégico. É muito estratégico. Estratégico de posição. Não porque tem recurso natural, não porque tem petróleo aqui, não é a Arábia Saudita. Mas você pode, a geopolítica te dá isso, te dá estratégias de outras naturezas. Enfim, 20 anos, não deu certo, e estão saindo fora. O que vai acontecer? Tem problema para o Paquistão. Por quê? Pode vir refugiado do Afeganistão para cá. Tem problema para a Índia, que quer ter uma influência aqui para conter grupos fanáticos e terroristas que podem ser uma base de ataque para os indianos. A China está preocupada porque ela tem uma província aqui que chama Xinjiang, que tem maioria muçulmana. Caramba. São os uigures, que os chineses estão cometendo um genocídio nesse momento contra eles. Tem mais de 1 milhão de uigures aprisionados em campos de concentração. E porque eles são mais favoráveis Porque eles não são... Eles são outra etnia. A China tem medo que esses caras queiram a sua independência. Então ela resolveu controlar e botar todas essas pessoas em campos de reeducação. Entendi. E então a China está com medo que o Afeganistão seja uma base de apoio para os outros muçulmanos daqui. Então a China já foi o primeiro país grande a reconhecer o Talibã como governo oficial do Afeganistão. E já está conversando com o Talibã. Os soviéticos estão com medo também. Porque essa região aqui, para eles, ela é muito instável. O Afeganistão pode criar problemas para esses países vizinhos que têm uma relação muito próxima com os russos. Desculpa, falei soviéticos. Os soviéticos já não tem mais. E os americanos, né? O que vai acontecer? A grande pergunta é, a Al-Qaeda vai voltar para cá? Então, a gente se assenta agora? Vamos, então vamos lá. Já entenderam o mapa? Tá, então, olha aqui, ó, Max. E aí a gente vem para os dias atuais. Então, ainda tem mais alguma coisa de contexto que você quer colocar? Não, acho que contexto foi isso. E aí o que aconteceu então agora com a saída dos americanos? Vamos lá. O que os Estados Unidos estavam tentando fazer lá? Construir um país. Construir uma nação. De modo dos modelos artificial. Que a gente... Isso. E dos modelos que a gente conhece. O Brasil está num processo de construção de nação? Tá. A Suécia tá? Tá. Em certa medida. Estados Unidos? Tá. Tá. O Haiti? Tá. Tá. Qual o ponto? Todos os países estão. Imagina vir alguém de fora e falar, não, eu vou fazer por vocês. Isso é impossível. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, mas não era a construção da nação. Era a construção do Estado. Os Estados Unidos ocupou a Alemanha e o Japão e reconstruiu os dois lugares. Mas deu certo. Mas por quê?
a identidade, a cultura, já existiam, já eram unidos, fortes, já tinha uma história, pô, entraram em guerras, quase dominaram, destruíram o mundo. É diferente do Afeganistão, que é um território fragmentado, não existe uma unidade nacional. Existem grupos tribais. A fidelidade, a lealdade sua não é a nação. Num grau muito pior que o do brasileiro. Muito pior. A lealdade é com simplesmente a sua tribo. Exatamente. Então esse projeto ele é furado de cara. Ele é furado, ele é impossível de ser feito. Por que eles insistiram? Porque eles não conseguiram acreditar em outra... Não tinha outro caminho ali. Falaram, vamos tentar. Não pode lotear também. Lotear não dá. Todo mundo me pergunta isso. Por quê, Vilela? Divórcio... Divórcio. Não, quem fica com o quê também? Como que vai problema. fazer? Nunca é amistoso. Já foi tentado isso. É guerra. Vai ser guerra. E você abre uma porta de um precedente. Por exemplo, na África, se a gente deixar todos os países da África se tornarem independentes, nós estamos falando de mais de 3.500 países só na África. Só pra você ter uma ideia, são 193 países na ONU. Mais de 3.500 só na África. Se você deixar todo mundo que falar que quer ser sozinho, vai ser o terror. O mundo vai entrar em guerra perpétua. Na verdade, é o processo inverso que a gente vem fazendo. A gente tava todo mundo dividido, a gente foi guerreando, se unificando. Essa é a história da Europa. Celtas, visigodos, bárbaros, não existem mais. Mas você vê na Espanha, por exemplo... Ainda tem os movimentos separatistas. No Reino Unido também, os escoceses querem se separar. Então, e aí, como você resolve isso? Não resolve a identidade. Tem vários povos que até hoje não têm seu estado. Os curdos. Eles não conseguiram. E vários outros. Então, essa discussão, ela não é fácil. Se você abre essa porta... Eu também. E você não quer fazer isso. Então, os americanos não pensaram em fragmentar. E não tinha uma divisão clara. Por exemplo, no Iraque talvez fosse mais fácil essa fragmentação. Porque você tem os curdos, você tem os xiitas e os sunitas no Iraque. São 3 grandes grupos. No Afeganistão é muito menor as divisões. E são territórios separados, assim, isolados. É uma coisa mais complicada do que o Iraque. E o que aconteceu agora que o Talibã tá fazendo? O que você acha? Vai daí pra onde? Então, acho que o Talibã vai segurar a onda por um tempo. Segurar a onda que você fala assim, não é fazer nada drástico. Drástico, ele não vai ser tão agressivo, ele vai mais suave, para não provocar uma reação da comunidade internacional. Vamos voltar, não saímos totalmente ainda. Então ele vai ficar tentando parecer mais tranquilo até todo mundo ir embora de vez. Agora, tem uma coisa. O Talibã governou, e eu estava explicando isso na parte histórica, acho que não sei se eu concluí ou se a gente se perdeu, de 96 a 2001. Lembra, na guerra, teve a Guerra Civil, o Talibã dominou. Por que os americanos... Com a saída dos ingleses. Não, os ingleses saíram no século XIX, depois vieram os soviéticos. Eles ganharam a guerra. Aí quando os soviéticos saíram, teve uma guerra civil, aí o Talibã assume o poder em 96. De 96 a 2001, o Talibã fica no poder. E aí o que acontece? Os Estados Unidos não foi invadir o Afeganistão. Por que os Estados Unidos foi? Porque a Al-Qaeda é uma organização terrorista do Bin Laden, fundada pelo Bin Laden, o al-Zawahiri, que hoje é o número 1, que atacaram os Estados Unidos. Se o Talibã ficar lá só fazendo as loucuras dele, ninguém vai lá. Mesmo que seja loucuras. Por quê? Contra mulheres, contra crianças, mesmo assim... Existem 1 milhão de lugares fazendo loucuras e as pessoas nem sabem. República do Congo, Somália, a lista assim, é gigante. E as pessoas não estão mobilizadas para demandar que se faça alguma coisa e não tem gente disposta a ir lá. Porque, tá bom, é muito fácil de virar, não, alguém tem que fazer uma coisa. Aí eu pergunto assim, falo, tá bom, Vilela, acabou podcast, sai daqui, vai se voluntariar para ajudar a construir a Somália. Desculpa, meu. Eu não, né? Arranja outra pessoa. Não dá, esse não é a minha saga, não é a minha missão. E aí quem é que vai querer fazer isso? É a ONU. Quem é a ONU? São os países.
A ONU não tem exército. Não tem exército da ONU, não tem dinheiro da ONU. A ONU não tem de onde vir dinheiro, de onde que ela vive? De uma mensalidade, uma anualidade que os países pagam, de acordo com o tamanho da sua economia. Ela não tem fonte de renda, ela não tem força, ela não tem leis, porque não tem Constituição do mundo. Ela não tem os meios. E nós não queremos que exista uma coisa assim. Por quê? A maioria dos países do mundo não são democráticos. Se a gente tiver um governo do mundo de maioria de países, o governo do mundo não vai ser democrático. Porque os países não são democráticos. A maioria dos países não são. A maioria? A maioria dos países do mundo não são democracias. Eu não sabia disso. A maioria da população do mundo não vive em países livres. E não são sociedades livres e abertas. Se a gente criar uma organização do mundo... Que represente isso. O mundo, quem que vai votar? A maioria vai votar por coisas que não são as regras que nós acreditamos aqui no Brasil. Caramba, então a gente corre o risco aí com o Talibã de voltar a ter o problema. Mas eu acho que a Al-Qaeda não vai voltar pra lá. O que o Talibã quer? O Talibã quer continuar no poder tranquilo. Por quê? O que eles fazem com esse poder? Eles dominam o país e impõem a lei deles. Qual que é a lei deles? A Sharia. Que é a lei religiosa islâmica da interpretação deles. Que é uma diferente? Lei... que é super, ultra rigorosa, insana, fanática, tudo de mais absurdo que você pode imaginar. Tipo, a sua barba, você estaria preso. Tem um jeito. Tem comprimento do tamanho da barba que podia, os homens eram presos se não tivesse no comprimento certo. Não existe música, não existe internet, não existe televisão, não existe filme, não existe nada. Mulheres não podem ir pra escola, mulher não pode sair na rua, mulher não pode estar sem um véu, sem... Enfim, é um negócio medieval. Medieval. É totalmente rudimentar, bárbaro, absurdo. E aí vem a pergunta difícil. Vocês, né, todo mundo que tá aqui, que acha que não tem que se meter, aí eu falo pra você, então tem que deixar? Vamos deixar todo mundo lá? Fazer o que quiser? Deixa eles perseguirem as meninas? Umas imagens bem fortes, né? Não sei se de mulheres algemadas. Malala, a história da Malala, né? Sabe? A menina que ganhou o prêmio Nobel. É uma história com o Talibã. Tomou um tiro, né? Caramba, cara. E... Nossa, é uma... E o que você faz? Você vai lutar. Os Estados Unidos ficou 20 anos lutando lá. E os Estados Unidos só foi lá pelo interesse dele. Alguma coisa tem que motivar você a sair de casa. Qual a posição da Rússia sobre isso? Ela se manifestou ou não? Sobre o Talibã, ela não falou nada. Ela não vai entrar lá agora que os Estados Unidos saíram? Não. Ela não quer esse problema. Interessada, né? Não. E ela tem um problema com a questão religiosa, né? Que é ter um confronto entre a visão ortodoxa cristã dos russos com a visão islâmica fundamentalista. Os russos têm problemas com o fundamentalismo islâmico também. Tem várias regiões da Rússia que sofrem, tem vários ataques terroristas, tem um monte de coisa acontecendo. Eu acho que se a Al-Qaeda não voltar e o Talibã for esperto, ele não vai dar esse espaço para a Al-Qaeda voltar. Porque você não sabe que os Estados Unidos vem bater forte. Vai vir para cima. Ninguém vai fazer nada contra o Talibã e vai deixar ele lá. Você fala, não faz nada, que absurdo. Bom, a única coisa que funciona é ir lá e tirar eles à força. Porque você não negocia com o Talibã e fala para ele, olha, não faça isso com as mulheres. Vai olhar e vai rir de vocês. Você se mete no seu negócio. Isso, você não tem nada a ver com a minha vida aqui. Eu sou o governo do Afeganistão. Eu controlo o país na base da força. Mas é importante a gente lembrar que não é só o Afeganistão. Tem um monte de países do mundo. A maioria dos países do mundo estão sofrendo desse mesmo problema. África, bastante... Atrocidades absurdas. Boko Haram na Nigéria, que sequestrou as meninas. Lembra dessa história?